de um modo muito sagrado no meu próprio ser, porque eu sei que terei que responder um dia dali para onde isto foi. And I certainly want to appreciate and want to express my gratefulness of the loyalty of you people. E com certeza quero apreciar realmente, quero expressar minha gratidão e lealdade a vocês de this thought that you did, knowing the tithing that you had, deste pensamento que vocês tiveram, sabendo que os dízimos que vocês têm, meeting in houses like this, and yet want what little you have to go the best of your knowledge to the support of the ministry. E reunir em casas como esta, e ainda desejo que o pouco que vocês têm vá no melhor do seu conhecimento para o sustento do ministério. Then from there on, I have to be responsible for it. Então, daí em diante, eu tenho que ser responsável por isto. I want to be a good steward to our Lord. And when I have to answer that day for what we did on earth. Eu quero ser bom administrador para o nosso Senhor quando tiver que responder naquele dia por aquilo que fiz na terra. Now, there's one thing back here, we're not to be bothered too much with the roar of traffic, and that's good. Agora há uma coisa aqui, e é que não somos incomodados muito com o barulho de trânsito. Isso é bom. And so now, just hardly know how to say this. E agora eu dificilmente saberei como dizer isto. But I wish we were holding a revival back here where we have several days of it, because this way you just come in and say, how do you do? I'm glad to meet you. Mas eu gostaria que estivéssemos tendo um reavivamento aqui de volta, onde passaremos vários dias nisso. Porque dessa forma, você apenas entra e diz, como vai? Estou feliz por te encontrar. And speak a few moments about the Lord, and gone again. I'm supposed to be in Tucson at 1:30. E fala alguns momentos a respeito do Senhor e vai embora novamente. Eu tenho que estar em Tucson a 1h30. And how that we just meet here like that, shake one another's hands and say, how do you do? Glad to have met you, and take off. E como que é isso? Apenas nos encontrarmos aqui assim, estreitarmos a mão um do outro e dizemos, como vai? Estou feliz por ter te encontrado, e partimos. But you know, I think of a day when we will meet where we won't say goodbye. Mas você sabe, eu penso no dia quando nos encontraremos onde não diremos adeus. We won't say, it's nice to see you, hope to come back again. Nós não diremos, é bom te ver, espero que você volte novamente. Or we would count here maybe a couple hours together. Onde contaríamos aqui talvez umas 2 horas juntos. There we might sit down and talk for 1,000,000 years if there's such a thing as time. Ali poderemos nos assentar e conversar por 1.000.000 de anos, se existir tal coisa como tempo. And we won't be any less time than it was when we sat down. See? E nós não será menos tempo do que foi quando nos assentamos, bem? It's just eternity. There's no end to it. É simplesmente a eternidade. Aleluia. Fim para isso. And to think of the time that outing like that, and when we'll walk down through the corridors of God's great paradise, and the angels singing anthems. E pensar no tempo que estávamos fora, e assim, e quando desceremos através dos corredores do grande paraíso de Deus, e os anjos cantando hinos e... Graças a Deus. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas cabeças, ter uma palavra de oração. Maravilhoso e eterno Deus, quão maravilhoso, Senhor, é nós ouvir a voz do nosso profeta, poder ouvir o programa de rádio, Senhor, onde o Senhor tem falado conosco,
E agora, Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão. Toma a liderança desse culto, Senhor, e que possamos sair daqui abençoados pelo Senhor. Conceda isso, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar o 325 do nosso cantor. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. 325. Glória a Jesus. Aleluia. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam em seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes aqui não vai se comparar com a glória celeste que iremos fluir no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Aleluia! Graças a Deus. Nós vamos ainda cantar o hino 224, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas
Amém? Nós não temos aqui nada do livro de oração, mas nós vamos orar nesse instante. Nós está se aproximando o encontro dos jovens ali em Goiânia e nós vamos ter amanhã já ligar, né, para marcar um lugar os irmãos, os jovens que vão estar ali. E se Deus permitir e for a vontade de Deus, tenho um desejo de estar ali também. Ore por mim para que Deus nos ajude e nos guarde, né? E tudo seja a perfeita vontade de Deus. Então Daniel faz essa oração. E se você tem um pedido e quer fazer conhecido, faça conhecido diante de Deus o levantar de sua mão. Amém? Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, este momento propício, Pai, poder reunir nossas fés, Senhor, e encomendamos a Ti, Senhor, mais um encontro ali, Senhor, de jovens que acontecerá em Goiânia, Pai. Que o Senhor tome conta de tudo ali, Senhor. Guarde cada um dos Teus filhos, cada jovem, Senhor, que tem o desejo do seu coração de estar ali, Senhor. Que tudo ocorra, Senhor, a Tua perfeita vontade. Também, Senhor, se alguém nesse momento, Senhor, necessita de alguma coisa do Senhor, uma bênção, uma cura, Senhor. O Senhor é o grande curador. O Senhor tem tudo para nós, Pai. Colocamos neste momento o trono da graça, Senhor, na taça das orações, Senhor, dos pedidos, Pai. Tudo entregamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, levantamos a nossa voz em oração ao Senhor. Agora, nesse momento, nós vamos ler a Tua palavra e precisamos, Senhor, da Tua unção, que o Senhor possa vivificar em nossos corações, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, mas que o Senhor unja os nossos lábios e unja os nossos corações, nossos ouvidos, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos ler a Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Glória a Deus.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Na última quarta-feira, nós meditamos um pouquinho, começamos na mensagem absoluto, uma mensagem muito tremenda que o profeta pregou em 30 de dezembro de 1962. Foi uma escola, mas essa mensagem ela traz algo para nós, uma segurança. E o profeta disse que todos nós temos que ter um poste de segurança. Amém. Um lugar onde nós podemos dizer: aqui está. Amém. Aleluia. Mostrar para Satanás: isso, Satanás. Amém. Aqui está onde eu creio. Aqui está onde está a minha fé. É na palavra de Deus. E no parágrafo 85, nós falamos um pouquinho de Abraão, que Abraão, ele tinha isso na sua vida e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando glória a Deus. Quanto mais o tempo passava, mais ele estava ali firme, crendo na promessa de Deus. E o profeta fala que isso era uma obediência à palavra. E no parágrafo 85 ele disse assim: vamos tomar Moisés, o profeta, ele era um servo fugitivo, sendo que Deus havia criado e educado no palácio de Faraó. Deus chamou Moisés, ele era um homem escolhido por Deus, mas quando ele nasceu, houve aquela perseguição, tipo de Cristo, onde todos os meninos de 2 anos para baixo deveriam ser mortos. Como nós sabemos a história, a mãe dele fez um cesto, colocou no rio Nilo, e ele foi protegido e foi parar na casa de Faraó, criado por Faraó, num palácio. Tudo isso era Deus. Em toda essa circunstância, era Deus cuidando do seu dom, do seu profeta. Mas o profeta vem mostrando para nós, sendo que Deus o havia criado e educado no palácio de Faraó. E Moisés saiu com o seu treinamento teológico, quando ele se tornou homem, treinado, um homem que sabia manejar uma espada, comandar um exército. Ele encontrou com o primeiro homem que ele viu quando aconteceu de eles estar perseguindo o povo. Ele foi e matou um homem, matou um egípcio. E então o pequeno defeito veio O pequeno defeito veio na vida de Moisés. Sabe qual foi? O irmão Brana disse? O medo. Ele ficou com medo. Por quê? Por que ele ficou com medo? Porque ele não tinha nenhum absoluto ainda. Ele somente tinha o testemunho da sua mãe.
E você vai observar, irmão, que cada um de nós precisamos ter uma experiência com Deus. Temos um encontro. Não é porque os nossos pais foram e tiveram esse encontro com Deus que nós vamos ter e vamos seguir adiante. Cada um de nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus, o nosso próprio encontro. Então Moisés tinha o testemunho de sua mãe acerca do seu nascimento. E ele era um filho estranho. Ele tinha a palavra de sua mãe a seu respeito. Ele tinha os pergaminhos de Deus. Ele sabia a história. E Deus o ia enviar um libertador. Talvez em papel, em alguma parte, havia escrito. E ele carregava, talvez ele carregava o profeta diz, com ele. Mesmo eles estando lá no palácio, veja que Deus visitaria os seus filhos, ele tinha aquilo. E ele sabia que aquela era a hora, como sabemos agora. Sabemos que algo está se preparando para acontecer. Agora o Branco continua falando, ele diz, Moisés sabia que aquela era a hora, e ele sabia que ele havia sido escolhido para isso, mas ele não tinha o absoluto. Ele ainda não tinha se encontrado com Deus. Por isso que ele teve medo. E veja só, e um certo dia, atrás do deserto, quando ele perdeu a visão, Deus apareceu a ele numa sarça ardente e disse, Moisés, tenho visto as aflições de meu povo, tenho ouvido os gemidos e o choro, como aqueles capatazes castigando-os. Ele veio e falou para Moisés, disse, Moisés, eu tenho ouvido o que está acontecendo com o meu povo. A mesma coisa que ele está ouvindo, que está acontecendo com nós hoje. Com você. Você não pensa que Deus não está ouvindo, não está vendo o teu sofrimento. Ele sabe todas as coisas. Eu tenho guardado a minha promessa e tenho descido para libertá-lo. Agora, desça para o Egito. Ó, que coisa! Agora você vai voltar para lá. Você vai para o Egito. E ele disse, Moisés reclamando, aí Moisés começou a reclamar. Eu não falo muito bem, eu não sei falar direito, minha pronúncia não é muito boa, eles não crerão em mim. Olha o que Deus disse. E ele disse, o que está em tua mão? O que você tem em sua mão? Ele disse, uma vara. E ele disse, jogue no chão. E ela se transformou numa serpente e disse, apanha pela cauda. E ela se transformou outra vez numa vara. E ele lhe dava a segurança, uma vindicação. Quando Deus dá um absoluto, ele dá uma vindicação que aquele absoluto sempre. Quando Deus nos chama e dá-nos esse encontro, que você tem esse absoluto, é uma segurança que Deus está com você. Veja, então Moisés, quando ele estava lá embaixo, lançou a vara diante dos mágicos de Faraó. E os mágicos vieram e lançaram suas varas também. Moisés nunca correu e disse, bem, eu estava errado. Olha como as coisas acontecem quando realmente você tem essa convicção no coração que Deus tem te chamado. Amém. E que você é um filho de Deus. Que você é uma filha de Deus. Quando o desafio veio para você, Moisés ficou com medo. Quando ele saiu, matou o egípcio.
Mas quando ele chegou ali, que lançou a sua vara, de repente já veio os mágicos lançar as suas varas, surgir, também se transformarem em serpentes. Veja, Moisés nunca correu e disse: ó, bem, eu estava errado, eu era simplesmente um mágico barato, trapaceiro, talvez eu estava errado. O irmão Branham disse: ele sabia, e ele estava certo que tinha encontrado com Deus, e ele permaneceu quieto. Digamos que ele fez exatamente o que Deus disse para fazer, da mesma forma que Jó fez exatamente o que Deus tinha dito para fazer. Moisés havia seguido seus mandamentos. Então aquietai-vos e vereis a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa é isso, né? Você saber que está certo. Amém, Jesus. Na hora da prova, na hora da luta, na hora da dor, na hora da aflição, você saber realmente que você está certo de Deus. Moisés estava atado ao seu absoluto, sua comissão, e ele permaneceu quieto. E quando ele o fez, sua serpente engoliu o resto das serpentes. Glória a Deus. Bem, ele estava atado àquele absoluto. Deus disse: quando libertares aqueles filhos, tu me adorarás outra vez neste monte. Deus deu a promessa para ele. E como inimigo, em cada maneira que puder, te tentará te afastar daquele absoluto. Logo que começaram, veja, e sair do Egito, eles ficaram cercados no estreito do Mar Vermelho, os montes do outro lado vieram através do vale, e ali estava o Mar Vermelho. Não havia lugar para escapar sobre as colinas, nenhum lugar para escapar daquele lado, e o exército de Faraó vindo deste lado, que lugar para estar? Vem, como o diabo te apanha em um lugar onde você não sabe o que fazer. Mas recorde, se você está atado a esse absoluto, será tudo. Moisés sabia que Deus havia prometido que tu me adorarás neste monte, quando os trouxer. Eu descerei através de sua mão para libertá-lo e colocá-lo naquela outra terra. E ele permaneceu exatamente com isso. E Deus enviou um vento do ocidente e soprou as águas do fundo do mar, e eles atravessaram em terra seca. Esse é o mesmo Deus que eu sirvo, que você serve, que você ama, que você adora, e que está com você diante desse problema. Ele está diante de você dessa prova que você está passando. Não desanime. Creia que esse absoluto está ali, está aqui para te ajudar. Aleluia. Poderia ir através de Daniel, seu absoluto, Sadraque, Mesaque, Abednego, seu absoluto, Davi. Todos tiveram seu absoluto, seu encontro com Deus. Paulo tinha um também, e esse sobre o qual estamos lendo, ele tinha uma chamada suprema de Cristo. Glória a Deus. Aquele era o seu absoluto. E essa é a razão pela qual ele não teve medo de Agripa. Dizia, ali de pé. E Agripa era um judeu, como sabemos. E então, quando ele estava diante daqueles reis e coisas, Deus já havia dito que ele se colocaria ali. Então ele tinha o absoluto. E ele contou exatamente a visão celestial.
E ele disse: eu não me envergonho disto. Eu não me envergonho. Eu não julguei isto mal. Eu não fui desobediente, mas ele ficou firme e não foi desobediente. Ele carregou isso até o fim da sua vida. Pois ele era o absoluto. E qualquer vida centralizada em Cristo, este é o seu absoluto. Amém. Glória a Deus. Você tem a sua vida centralizada em Cristo. Então você tem esse absoluto. Aleluia! Graças a Deus. Agora, desde que o encontrou face a face no caminho de Damasco, aquilo significava muito para Paulo. Todos nós, irmãos, tivemos um encontro com Deus. Você sabe qual foi o dia, você sabe qual foi a hora que você teve essa experiência com Deus, aonde realmente a sua vida mudou. Glória a Deus. Daquele dia em diante, como diz o profeta, desde então eu fui um homem transformado, desde então eu sou uma mulher transformada. E você permanece até hoje, crendo nesse absoluto. Paulo teve o seu encontro no caminho de Damasco, quando ele estava indo para perseguir o povo de Deus, para prender os cristãos. Ali ele caiu do cavalo, e desde então ele se tornou um prisioneiro de Cristo. Veja, antes ele era estudioso, ele era um homem poderoso nas Escrituras, mas ele não tinha nenhum poste de segurança. Você talvez não seja aquele estudioso que conhece tantas coisas, mas você tem essa segurança no seu coração, na sua alma, que Deus está em você. Aleluia! Então veja, ele não tinha esse poste de segurança, exceto o sinédrio que o apoiava, um diploma de um grande mestre. Ele era um grande homem em seu campo, mas ele estava oscilando. A única coisa que ele tinha, o seu absoluto, só era forte quando era a sua organização. Essa era toda a força que podia existir. E ele trabalhava fielmente aquilo, e tomava os cristãos, e os amarrava, e os massacrava. Chegou até mesmo a apedrejar a Estevão. Eu penso que mais tarde, em sua vida, a razão pela qual ele não foi a Jerusalém, quando o profeta disse: não vá ali em cima, Paulo. Paulo, não vai lá. Veja, Paulo, pois as correntes e a prisão esperam por você. Ele sabia o que ia acontecer. Veja, Paulo disse: eu sei disso, mas não estou indo a Jerusalém somente como testemunha, mas estou indo ali e estou pronto para morrer por Jesus Cristo. Aleluia! O que causou aquele encontro com Deus, o que causou aquele caminho de Damasco, aquele absoluto. Veja, estou pronto para morrer por Jesus Cristo, pois ele sabia o que ele havia feito, e a ambição de Paulo era essa: selar seu testemunho com seu próprio sangue, morrer um mártir, porque ele havia matado um dos mártires de Deus. E agora ele estava no caminho de Damasco com toda a sua cultura,
sobre os pés daquele grande ensinador Gamaliel, e como ele havia sido ensinado em toda a religião judaica, e mesmo assim, com tudo aquilo, ele era insensato, ele não tinha capacidade de fazer certas coisas, e de repente houve uma luz e um estrondo de um trovão, e ele foi ferido e jogado no chão, e quando ele olhou para cima, havia uma luz brilhando que cegou seus olhos. E a coisa estranha foi aquilo: ninguém viu a luz, somente Saulo. E isso foi tão real para ele, até que aquilo cegou seus olhos, e ele não podia ver, totalmente cego por aquela coluna de fogo brilhando bem na sua face. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Senhor, quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, levanta-te agora e vai até Damasco, e ali alguém será enviado a você. Então, quando ele levantou dali, e havia um profeta lá chamado na cidade, que viu a visão enquanto orava. Então veio Ananias, veio e chegou para Saulo e colocou suas mãos sobre ele, e ele foi curado pela cura divina. Amém. Aleluia! Ele foi curado pela cura divina. Jesus Cristo ainda cura. Amém. Ele ainda é libertador. Ele então levantou e foi batizado, lavado de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Então ele teve um absoluto, e ele nunca mais foi o mesmo após aquilo. Que coisa maravilhosa, irmão. Nunca mais ser o mesmo. Ele foi diretamente de igreja em igreja, de lugar em lugar, tentando construir aquilo que ele havia tentado derrubar. Ele tentou derrubar aquilo, mas depois que ele não era mais o mesmo, ele foi trabalhar, lutando para levantar aquilo que tentou derrubar. Como a nação, como o mundo cristão nesta manhã precisa daquele tipo de absoluto. Aqueles que lidam com credos e tradições têm tentado com doutrina de homem a desqualificar a palavra de Deus, quando a ser o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eles precisam de um absoluto, uma experiência de encontro do caminho de Damasco, o Deus vivo, o qual pode curar o enfermo, ressuscitar mortos e expulsar demônios. O nosso Deus faz isso. Você crê nisso? E nós estamos aqui nesta noite crendo que Ele é o grande curador, o grande libertador. Esse demônio que perturba você, chamado enfermidade, ele vai ser expulso pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus ainda é libertador. Aleluia. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante. E se você veio nesta noite precisando de uma oração, precisando de uma libertação, Ele está aqui para te libertar, Ele está aqui para te animar, para te curar, para dar aquilo que você precisa nesta noite. Aleluia, Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Se você deseja vir ao altar, o altar está aberto para você nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu filho receba, Senhor, a sua cura, a sua libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Aleluia. Maravilhoso e eterno Deus. E o teu filho nesse momento, todo esse mal, Senhor, toda essa enfermidade,
ele está expulso pelo poder no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a saúde, que a vitória que vem do Senhor repose sobre sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aqui está meu irmão, Senhor. Que a vitória que vem do Senhor, a bênção, Senhor, possa estar sobre sua vida. Abençoa minha irmã, Senhor, o que eles buscam nesse momento possam receber no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal está repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Pai Celestial, aqui está tua filha, Senhor. O Senhor sabe que ela necessita e todo mal está repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, Senhor, toda enfermidade, Senhor, que eles possam receber, ter a vitória da sua vida, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, Senhor, está repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E que a tua filha receba o que ela busca para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado é teu nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade, Senhor, todo mal, ele está expulso pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E que a cura e a libertação possa atingir a sua vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por a tua presença no nosso meio. Podemos sentir o Senhor trabalhando, Senhor. Podemos sentir o Senhor curando cada um. Oh Deus, nós oramos também nesse momento por aqueles que não puderam chegar até aqui, Pai. Mas que cada um possa receber a sua porção. E oramos também pelo culto que teremos nesse domingo, Senhor. Que o Senhor nos dê uma escola abençoada. Que todos possam ser ajudados pelo Senhor. O culto que teremos também, Senhor, em Trindade do Sul. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor fale conosco. Pedimos a bênção do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente reunidos e convocamos a todos os irmãos os diáconos e cooperadores, a parte da administração, que nós vamos ter uma reunião logo após a escola. Amém? Deus nos abençoe. Volte em segurança. E que Deus dê o resto de semana abençoado a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.